Amém. Essa geração tem que estar preparada para tudo. O Evangelho de Deus nos dá tudo o que precisamos. Se Deus é por nós, essa deve ser a nossa principal preocupação. Nós não estamos aqui para apresentar uma defesa. Nós não podemos defender nem o Senhor, nem a igreja. Quem defende o Senhor é o Senhor mesmo. E quem defende a igreja é o Senhor mesmo. Agora nós podemos tomar posição pelo Senhor. E em Romanos, a conclusão do Evangelho de Deus, nós temos 3 rógovos. Primeiro, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nessa hora, diante da situação que nós estamos vivendo e a palavra atual, qual deve ser a nossa reação? Nossa reação deve ser consagração. Então Paulo concluiu, depois de apresentar o Evangelho de Deus, mostrando que diante de tudo que o Senhor preparou para nós, precisamos dar uma resposta, e essa resposta é a nossa consagração. Nós vamos nos consagrar o quê? Nós vamos nos consagrar à igreja. Nós vamos nos consagrar ao Senhor e nós vamos nos consagrar à igreja, que é o corpo de Cristo. E no capítulo 15, aí nós vemos uma advertência do apóstolo Paulo com respeito a uma oposição. Ele sofreu uma oposição. Versículo 30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Lutar juntamente com quem? Juntamente com aquele que estava na liderança das igrejas. Quem estava ali na liderança, não apenas nas igrejas entre os gentios, desde a Galácia, a Ásia, a Macedônia, a Acaia, mas também por meio dos cooperadores que serviram juntamente com Paulo e foram até Roma, levantaram a igreja em Roma. E Paulo está dizendo que todos aqueles que foram levantados pelo seu serviço ao Senhor e que reconhecem-no como um apóstolo, como um enviado do Senhor, então devem lutar juntamente com ele. Então esse é o segundo aspecto. Primeiro, nós devemos nos consagrar, e o segundo, nós devemos nos levantar para lutar juntamente com aquele que nos serve. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então aqui há uma resistência, chamados rebeldes da Judéia. Nós sabemos que no caminho do Senhor nós podemos tomar 2 linhas. Uma é a linha do Espírito e a outra é a linha do conhecimento. Eu creio que o apóstolo Paulo estava na linha do Espírito. E eu creio que até aqui, eu não sei com relação aos irmãos, eu digo com relação a mim mesmo. Eu creio que eu estou aqui na linha do Espírito. E vou continuar. Depois dessa situação, eu não sei quantos vão passar para lá, quantos vão ficar para cá. Eu quero ficar para cá. Porque creio que esse é o caminho que o Senhor preparou para nós. Eu não sei lá ou lá. Aqui eu estou seguro que se a igreja está em algum lugar, é onde nós estamos. E nisso nós estamos muito confortáveis. Nós temos a base do nome,
e da palavra do Senhor. Eu não conheço outro lugar que se posicione tão firmemente pelo nome e pela palavra do Senhor do que o lugar onde nós estamos. E no capítulo 16, uma preocupação de Paulo interna, uma preocupação externa com aqueles que vinham da Judéia. E no capítulo 16, uma preocupação interna entre eles, entre os irmãos, notar bem aqueles que provocam divisão e escândalo em desacordo com o ensinamento que aprendestes, afastai-vos deles. Então, isso retrata bem a nossa situação cristã. Permanentemente, até a volta do Senhor, nós vamos encontrar essa situação. Desde o apóstolo Paulo, a sua geração, até a última geração, e esperamos que nós sejamos a última geração. Nós vamos nos consagrar, vamos nos unir àquele a quem o Senhor colocou para tomar liderança na obra do Senhor, e também vamos ter os nossos olhos abertos para aqueles que no meio de nós provocam divisão e escândalo. Com respeito ao que nós ouvimos, esse relato, né, que o Miguel nos apresentou, com respeito ao relacionamento na obra do Senhor com os irmãos do continente norte-americano em particular. Então, este ano foi publicada uma carta. Essa carta tinha endereço para os santos e as igrejas na restauração do Senhor. Mas eu creio que deve ter havido algum engano e ela foi colocada na internet também. Ou seja, para que todo mundo fique sabendo. Então nós entendemos que essa carta não foi enviada para nós, ela foi enviada para todo mundo. Uma carta que tem um objetivo positivo de comunhão, tem um objetivo de edificação, ela deve obedecer o princípio de que aquela comunhão deve estar na esfera das pessoas interessadas. Então, o que nós percebemos é que a atitude dessa carta não é uma atitude saudável. E da mesma forma nós não vamos responder. Não vamos responder porque nós seguimos o caminho que o Senhor estabeleceu. Ele, quando foi acusado, ele fechou a sua boca. Mas é claro, para os seus discípulos, ele os ajudou. Então isso aqui não é uma defesa, isso é uma comunhão com aqueles que servem juntos, que servem a mesma linha. Então essa carta começa com um pano de fundo. E é importante salientar que quem são, de onde, qual é a fonte dessa carta? Essa carta tem uma fonte baseada em testemunhos de pessoas, de grupos, de igrejas. Mas quem é que pode comprovar? Quem é que pode comprovar isso aí? Então, nós não concordamos que a origem desses testemunhos seja uma origem fidedigna. Não concordamos. E entendemos que a maioria, se não todas as observações, elas são premissas falsas, que induzem a conclusões. Eu vou ler aqui algumas coisas que foram apontadas nessa carta, e eu queria saber se nós permaneceríamos nesse lugar, se realmente era isso que nós estamos praticando e ensinando.